autorregulação, nós falamos do... Deixa eu... Só um minutinho. Vou colocar minha cara feia aqui. Aí. Vai ficar mais... Deixa eu botar para gravar, né? Então, olha só. O sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo, eles trabalham com neurotransmissores, certo? Neurotransmissor, liga em receptor, precipita uma resposta. O sistema endócrino trabalha com hormônios e os altacordes trabalham com altacordes. Hormônio, vocês sabem que é uma substância química produzida por órgãos endócrinos que são lançados na corrente sanguínea e que vão agir à distância. Esse é o conceito de hormônio. Altacoide, por exemplo, histamina, serotonina, elas são consideradas hormônios locais. Elas são produzidas e agem no local que elas são produzidas. O hormônio não. O hormônio é produzido em um determinado local, cai na corrente sanguínea e vai para o seu órgão-alvo, certo? Então, nós vamos iniciar pelo sistema endócrino. O sistema endócrino, qual que é a função do sistema endócrino? O sistema endócrino, junto com o sistema nervoso autônomo, faz o controle do meio interno, né? Homeostasia, equilíbrio, não é isso? Então, o sistema endócrino e o sistema nervoso autônomo promovem o equilíbrio orgânico, a resposta orgânica, adequação do meio interno. O sistema nervoso autônomo proporciona uma resposta rápida, uma adaptação rápida, e o hormônio uma adaptação mais lenta. Essa é a diferença, tá certo? Mas tanto o sistema nervoso central, como autônomo, endócrino e altacordes vão fazer o controle do meio, vão fazer a autorregulação orgânica, certo? Acho que vocês já entenderam bem isso aí. Então, o que eu falei para vocês sobre o sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Podemos ir para frente. Então, vamos iniciar. Aí, é aquela mesma ideia. Eu vou pegar as questões hormonais de interesse para a clínica odontológica. Professor, dá uma pausa aí, que o aluno Jorge está com um trem pornográfico aí. Tá o quê? Jorge Valdo está com imagem pornográfica. Agora ele tirou. Parece que tirou. E aí? Tirou? Aparentemente sim, professor. Podemos continuar, então? Podemos continuar? Beleza? Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês me falam. Bom, aí eu vou começar pela hipófise. Você sabe que tem a hipófise anterior, a hipófise posterior. É a neurohipófise e a hipófise posterior. A adenohipófise é a hipófise anterior. A hipófise produz vários hormônios. Qual que é o hormônio de interesse para a odontologia? É esse aqui, ó, vasopressina. Certo? Bom, a vasopressina é um hormônio produzido pela neurohipófise, certo? Que tem a função de aumentar a pressão arterial. Então, ela faz vasoconstrição, ela faz reabsorção de água e sódio, enfim, ela mantém a pressão arterial a níveis um pouco aumentados. A vasopressina. Lembra que o hormônio tem a função de regular o sistema orgânico? Então, a pressão arterial faz parte disso. O que a vasopressina faz? Ela aumenta a pressão arterial. Beleza? Vocês lembram disso? Qual que é a importância para a odontologia? A importância é o seguinte, tem um vaso
que vem associado ao anestésico prilocaína, que a gente eventualmente pode usar na clínica odontológica. Essa felipressina é derivada da vasopressina, certo? Mas ela não tem essas funções todas que a vasopressina tem, essa ação antidiurética, por exemplo. O que a felipressina faz? Vasoconstrição local, certo? Então, diferente do hormônio, ela não tem ação antidiurética e, em doses convencionais, não dá alterações cardiocirculatórias. Então, se você anestesiar o seu paciente com felipressina, não vai aumentar a pressão arterial dele, não vai aumentar o batimento cardíaco. Beleza? Entenderam o que eu quis dizer aqui? Então, qual que é o hormônio da hipófise de interesse para a odontologia? Vasopressina. Certo? Da vasopressina é sintetizada a felipressina. Onde tem a felipressina? No anestésico local, como vasoconstritor. Nós vamos ter uma aula só sobre anestésicos locais. Tá certo? Alguma dúvida? Entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo. Tranquilo, professor. Nenhuma dúvida? Então, o hormônio da hipófise que nos interessa, vasopressina. Nós vamos ter uma aula de anestésico local, que eu vou falar dos vasoconstritores. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa com o professor Tauan, já viram? Em relação à farmacologia de anestésico? Sim ou não? Sim. Então, vocês já viram isso aí? Vocês podiam tanto me responder. Sim. Já viram isso aí? Tem alguma dúvida? Vocês sabiam dessa relação da felipressina com a vasopressina ou não? Eu, pelo menos, não. Não. Então, deu para encaixar isso aí agora? Então, a felipressina vem de um hormônio que nós produzimos, vasopressina. Vamos para frente. Bom, em relação à hipófise, é isso aí. Em relação à tireoide, vocês já viram a fisiologia endócrina. A tireoide é uma glândula que fica no pescoço e ela produz 3 hormônios, o T3, T4 e calcitonina, certo? Esses 3 hormônios têm importância para a odontologia? Tem importância para a odontologia, certo? A calcitonina, ela tem a ver com o metabolismo de cálcio. E ela vai trabalhar junto com o hormônio chamado PTH, que é o paratormônio, que vem da paratireoide. A paratireoide está atrás da tireoide, vou mostrar agora. Então, isso aqui, ó, vamos deixar de lado por enquanto. Vamos falar desses 2 aqui. Certo? Qual que é a importância para a odontologia? Vocês vão receber pacientes que têm 2 doenças. Paciente que produz pouco T3, T4, chamado de hipotireoidismo, e o que produz muito, chamado de hipertireoidismo. Ok? Ficou claro isso aí? Beleza? Então tá. Vamos ver a importância para a odontologia. Ó, de cá, eu tenho uma tireoide diminuída. Hipotireoidismo. Aqui eu tenho uma tireoide aumentada. Hipertireoidismo. Observem o olho do paciente, como é que ele é. E aqui o paciente tem aumento da frequência cardíaca. Bom, qual que é a repercussão para a odontologia? Vamos lá, por partes. Primeiro, pacientes com hipotireoidismo podem apresentar perda de osso alveolar e mobilidade dentária. Qual que é a importância disso? Quando você recebe um paciente com hipotireoideu, você recomenda uma avaliação periodontal
de mais perto, né? Mais restrita. Por exemplo, ó, você tem hipotireoidismo, você tem risco de desenvolver doença periodontal, então você vai vir consultar comigo a cada 3 meses, né? Vai redobrar a higiene bucal, vai redobrar o uso do fio dental. Por quê? Porque você está aprendendo hoje que quem tem hipotireoidismo pode ter esses problemas periodontais. Ok? Isso é importante para a movimentação do seu consultório. Meu paciente é hipotireoideu. Bom, vamos acompanhar de perto a questão periodontal. Outra coisa, esses pacientes aqui, se você for medicar com medicamentos de ação central, por exemplo, opioide, você tem que reduzir a dose ou aumentar o intervalo. Porque esses pacientes são menos tolerantes à ação de medicamentos com ação no sistema nervoso central. Qualquer medicamento que tenha ação no sistema nervoso central vai provocar mais sonolência nesses pacientes, certo? Então, o que a gente faz? A gente deixa de usar o remédio? Não. Ou a gente reduz a dose, ou aumenta o intervalo. Ok? O que mais? Hipertireoidismo. Esses pacientes com hipertireoidismo podem receber essa medicação aqui. O que essa medicação tem a ver com a odontologia? Essa medicação aí é a medicação antitireoidiana. É para reduzir a função da tireoide. Qual que é a importância para nós? Pacientes que usam essa medicação podem apresentar úlceras bucais e aumento da parótida. Então, às vezes, o paciente procura com essas queixas odontológicas, quando, na verdade, ele é um hipertireoideu que está usando propiltioracil. Certo? Então, é importante lembrar dessas recomendações aí, ó. Esses quadros de agranulostose também, que eu não falei, é que levam a essas úlceras e a queda da resistência orgânica. Certo? Esses pacientes aqui, presta bem atenção, abre bem os ouvidos. Você só pode fazer o atendimento com eles sob controle. Certo? Mais pela questão da anestesia que contém adrenalina. Se você, por exemplo, fizer uma anestesia com adrenalina em um paciente hipertireoideu não controlado, ele vai ter uma crise tireotóxica, que pode ser fatal, né? Aí, adrenalina, crise tireotóxica. Essas são as principais recomendações da tireoide. Entenderam? Tem alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza? Professor, explica de novo o hipertireoidismo. O que você não entendeu? O que não pode? Não, é o seguinte, não pode anestesiar com adrenalina se for um hipertireoidismo não controlado. Entendeu? Não pode. Porque dá crise tireotóxica. A crise tireotóxica é uma emergência médica gravíssima. Aqui em Goiânia morreu um paciente após anestesia com adrenalina. Ele era hipertireoideu não controlado e o colega ignorou essa informação. Certo? O que eu faço com os pacientes que têm problema no tireoide? Eu faço a investigação. Como é que tá? Certo? Quem tem hipotireoidismo geralmente toma levotiroxina, que é a reposição do hormônio que ele não produz. Quem tem hipertireoidismo geralmente toma um medicamento antitireoidiano. O propiltioracil é um deles. Entendeu? Existem outros, mas esse aí é o que tem a repercussão de importância para nós, que é aumento da parótida, né? E as úlceras bucais em decorrência da agranulostose. Beleza? A adrenalina também é vasoconstritor. A felipressina, que vem da vasopressina, também é. Só que a felipressina não tem repercussões cardiocirculatórias. A adrenalina tem. Beleza? Dúvidas? Beleza. Tá. Então vamos para frente. Aqui, ó, as paratireoides são 4 glândulas embutidas atrás da tireoide que vão produzir esse hormônio PTH. Aí,
esse PTH junto com a calcitonina, certo? Vão manter os níveis de cálcio normal. Então, é assim, se você tiver com muito cálcio no sangue, o paratormônio entra, aliás, a calcitonina entra para reduzir. Você está com pouco cálcio, o paratormônio entra para aumentar. Então, é sempre um aumentando e o outro diminuindo, né? Como é que o PTH faz isso? Ele tira cálcio deposita no osso. E tem também a questão da absorção intestinal, um aumento ou diminui, né? E a reabsorção urinária, renal, um aumenta, outro diminui. Mantenha sempre a ideia assim, ó, o paratormônio, ele aumenta os níveis de cálcio. A calcitonina diminui. Não esqueça que o paratormônio vem da paratireoide. A calcitonina vem da tireoide. Beleza? Aqui tem duas doenças de importância para a odontologia. Quando o paciente produz muito paratormônio, ele tem um quadro chamado de hiperparatireoidismo. Quando ele produz pouco, hipoparatireoidismo. Então, vamos ver essas duas doenças. A primeira, hiperparatireoidismo. A segunda, hipoparatireoidismo. Quais são as repercussões odontológicas? Se você observar essa radiografia aqui, o dente não tem a lâmina dura. Porque, como ele produz muito paratormônio, o paratormônio vem na cortical óssea e tira o cálcio para jogar no sangue, ó. Desmineralização do processo alveolar. E se você olhar também aqui, ó, olha como é que esse osso está bem esfumaçado. É um osso com pouco cálcio. Como ele produz muito, né? Como ele produz muito PTH, o que vai acontecer? O osso fica pobre mineralizado. E pode dar também inflamação gengival, devido ao excesso de cálcio na saliva. Porque a saliva é o espelho do sangue, vocês sabem disso, né? E também, se vocês lembram da patologia, a lesão central de células gigantes pode ser uma manifestação do hipoparatireoidismo, também chamado de tumor marrom da paratireoide, né? Lembra daquelas lesões ósseas que são formadas na mandíbula em decorrência do excesso de paratormônio? Então, é essa condição que eu estou falando para vocês. Quando o paciente tem pouco paratormônio, hipoparatireoidismo, o que vai acontecer? Vai dar esses defeitos no esmalte, ó, e candidíase. A candidíase é em decorrência da perturbação da flora bucal. Beleza? Então, vocês viram que a hipófise, a importância é a vasopressina. Vocês viram que na tireoide, T3, T4 e calcitonina. Na paratireoide, PTH. Na tireoide, hipertireoidismo e hipotireoidismo. Nas paratireoides, hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo. Beleza? Não vão confundir um com o outro. Essas são as principais Professor, Oi. tem um aluno aqui no chat que ele tá ligando o vídeo dele, não sei, e tá mostrando umas regiões não interessantes para aula, sabe? Bem desconfortáveis, inclusive. É um tal de Jorge Valdo. Tem como você tá removendo ele? Deixa eu ver quem que é esse indivíduo. Ele não é aluno, não? Provavelmente ele entrou com um e-mail não institucional, o senhor acabou liberando o acesso dele. Como é que chama? Jorge Valdo. Inclusive, é ele que está fazendo esses barulhos aí, professor. É. Barulho do foguete, agorinha, esse. Pronto. Acabou a perturbação. Obrigado, professor. Vamos continuar, então. Cada uma que eu vou te falar. Viu? Bom, vocês querem perguntar alguma coisa aqui?
Tranquilo, professor. Pâncreas. O pâncreas produz insulina. Vou botar aqui um. O pâncreas produz a insulina e o glucagon. A insulina armazena a glicose e o glucagon mobiliza. Então, se você está com muita glicose no sangue, a insulina pega a glicose e deposita no fígado. Se você está com pouca glicose, o glucagon vai no fígado, quebra o glicogênio e transforma em glicose e disponibiliza essa glicose. Vocês estão vendo que é sempre assim. Um hormônio tira, o outro hormônio põe. Qual que é a importância para a odontologia? O pâncreas. É a diabetes. Você tem a diabetes tipo 1, ou insulina dependente, e a diabetes tipo 2, né? O importante é você seguir essas recomendações aqui para o tratamento desses pacientes. Primeiro, consultas rápidas e pela manhã, diminuição do estresse. Você pede para o paciente, por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia odontológica, na manhã da cirurgia ele toma um café reforçado e reduz a dose da insulina, para você prevenir a hipoglicemia, que é uma emergência grave nos pacientes diabéticos tipo 1, principalmente jovens, certo? E esses pacientes, eles não são mais propensos a infecções, mas se tiverem infecções é mais difícil controlar. Então, a gente pode, dependendo do controle, fazer uma antibioterapia profilática. Essas são as principais recomendações da diabetes na odontologia. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Pode repetir um pouquinho, por favor, professor? Hã? Repetir, por favor. As recomendações? Isso. Consultas rápidas e pela manhã. Então, você tem um paciente que é diabético, você vai marcar ele de manhã. E tente fazer o atendimento rápido, um planejamento de atendimento ser rápido. Você pode fazer o controle do estresse farmacológico, por exemplo, usar um benzodiazepínico, né? Controle da dieta e da insulina. Ele pode, por exemplo, tomar um café reforçado e reduzir a dose da insulina no dia da cirurgia. E fazer antibioterapia profilática, né, dependendo do controle da diabetes naquele momento. Então, você tem sempre que investigar no paciente, se o paciente fala para você que é diabético, você tem que fazer o controle da glicose nele. Pedir o exame, a glicemia, ou então furar o dedo dele e observar a glicose. Tá certo? Dúvidas? Os hormônios gonadais. Aí, uma recomendação que você deve dar para as pacientes que estão usando pílulas anticoncepcionais. O antibiótico que você prescreve pode diminuir a eficácia do anticoncepcional. Certo? Então, às vezes, a sua paciente está tomando o anticoncepcional para controle, para planejamento familiar, tem uma infecção de dente, você dá o antibiótico, né? Amoxicilina, por exemplo. A amoxicilina diminui a eficácia do anticoncepcional e ela engravida de maneira indesejada. Certo? Então, isso aí é uma realidade que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, em relação aos hormônios gonadais, essa informação é a mais prática. Não esqueçam disso. Há uma interação entre muitos antibióticos e o anticoncepcional. Tá certo? Então, você orienta aí a mudança dos métodos anticoncepcionais na vigência do antibiótico. Dúvidas? E, por fim, a suprarrenal. A suprarrenal é uma glândula em cima do rim, né, o nome suprarrenal. Ela tem a parte cortical, que produz os glicocorticoides. Volta um rapidão, professor. Pronto. Então, você tem na suprarrenal a cortical, que produz os glicocorticoides
Desses glicocorticoides são sintetizados os corticosteroides, que nós vamos falar nas próximas aulas, que é um anti-inflamatório potente. Aqui um exemplo, ó, dexametasona. A córtex produz mineralocorticoide, aldosterona, que retém água e sódio, e os hormônios sexuais. E na medula, a adrenalina e a noradrenalina. Principalmente adrenalina, né? Que é o hormônio. A noradrenalina é neurotransmissor. Beleza? Qual que é a grande importância da suprarrenal para a odontologia? É os corticosteroides, que são anti-inflamatórios, que a gente vai usar em cirurgia, em patologia, em endodontia. Usa-se muito corticosteroide. Esses corticosteroides aqui, dexametasona, ele é sintetizado a partir dos glicocorticoides que são produzidos aonde? Na suprarrenal, na córtex da suprarrenal. Ok? Em relação à endocrinologia, essas são as informações mais importantes que eu gostaria de dar para vocês. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Bom, em relação aos altacordes, igual eu falei para vocês, o que é um altacorde? Altacorde... Oi. Em relação aos contraceptivos, qual, além da anunciar a amoxicilina, eu posso indicar para o paciente? Na verdade, você considera antibiótico de largo espectro, são antibióticos que podem interagir com o anticoncepcional. Amoxicilina, cefalosporina principalmente, a gente usa muito. Então tem que ter cuidado. Certo? Esses dois principalmente, amoxicilina e cefalosporina. Ok? Certo? Em relação aos altacoides, existem muitos altacoides. Nós vamos dar ênfase à histamina. Histamina e antihistamínicos. Qual que é a importância para a clínica? São as reações alérgicas e a proteção do estômago. Quando o paciente quando o paciente tem gastrite, você quer passar um protetor gástrico. Então, você tem um antihistamínico, que a gente chama de antihistamínico tipo 2, ele nem está sendo muito usado hoje, né? Até para criança foi até suspenso. Mas eu ainda coloquei aqui porque ainda tem um certo uso. Existem outras opções, né? O omeprazol, por exemplo, que é um inibidor de bomba de prótons, que é mais efetivo, e o misoprostol, que no Brasil não tem porque ele é abortivo, né? Mas na Europa, nos Estados Unidos, tem o misoprostol, que seriam opções aí para proteger o estômago da ação dos anti-inflamatórios. Mas vamos ver aqui. A histamina, ela é um altacorde que participa de duas funções fisiológicas importantes, a secreção gástrica e a neurotransmissão. Então, por exemplo, o estômago produz ácido clorídrico a partir da histamina, que é liberada nas células parietais do estômago. E a neurotransmissão, por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, eu estou no estado de alerta, vocês também estão. Então, por que isso acontece? Porque a histamina está agindo no meu cérebro, até mais como neurotransmissor, né? Você tem células estaminérgicas que produzem histamina, que se ligam em receptores estaminérgicos cerebrais e te mantém em estado de alerta, né? Qual que é a importância disso? Você quer, por exemplo, sedar um paciente, você dá para ele um antialérgico, ou Dramin. Acho que todo mundo já tomou Dramin. O Dramin te tira do estado de alerta, porque ele tem uma ação antihistamínica. Então, ele vai nessa histamina cerebral e bloqueia o receptor dessa histamina. Certo? Então, você pode usar um antihistamínico para dar sono, para sedar um paciente. E a histamina participa de duas funções patológicas, que é a reação alérgica imediata e a reação alérgica mediata. Certo?
Então, aí, vem os medicamentos para a odontologia. Quais seriam? Você tem os antialérgicos, antihistamínicos H1, difenidramina, que é o Dramin. Você pode usar para sedar o paciente. Loratadina, para uma alergia que seu paciente apresente. Cetirizina. Esses dois aqui, loratadina e cetirizina, não dão sono. Eles vão ter uma ação antialérgica, vamos dizer assim, periférica, não central. Eles não atravessam a barreira hematoencefálica. E a ranitidina, que eu falei para vocês, que é um antihistamínico H2, para reduzir a secreção gástrica. Certo? Então, nós temos aqui um exemplo de 4 medicamentos que podem ser usados na clínica odontológica. Difenidramina para sedar. Loratadina e ranitidina, como para que seria? Para reduzir jovens. Dúvidas? Nós temos outros altacordes, serotonina, envolvida na depressão, vômito, enxaqueca e obesidade. Prostaglandina, que a gente vai estudar em anti-inflamatórios. Tromboxano também. Leucotrienos, a gente estuda também nos AINES, estão envolvidos na asma. O tromboxano na agregação plaquetária. Fator de agregação plaquetária, reação inflamatória e imunológica. Angiotensina 2, regulação da pressão arterial. Bradicinina, dor e inflamação. E óxido nítrico, regulação vascular. Olha o tanto de altacorte que tem. Né? A histamina é mais interessante para nós. Alguma dúvida? Aí a gente termina, então, o sistema de autorregulação. Na próxima aula, a gente começa a farmacologia, provavelmente os anti-inflamatórios, não esteroides. Vai começar por dor e inflamação, né? Aí deve ser anestésico local inicialmente. Aí vocês vão, depois da aula, tem um vídeo para vocês assistirem, de 2 vídeos sobre fisiologia endócrina, e tem um artigo sobre histamina e antihistamínicos, que aprofunda um pouquinho mais o assunto. Tá certo? No livro, vocês vão ler o capítulo Farmacologia do Sistema Endócrino e Histamina e Antihistamínicos. São 2 capítulos. E aí a gente vai dar uma olhadinha também em antieméticos, nesses 3 capítulos. Esses 3 capítulos. Farmacologia endócrina, histamina e antihistamínicos e antieméticos, que tem uma coisa sobre serotonina lá, que é interessante vocês darem uma olhadinha. Na próxima aula, a gente responde esses 3 questionários. Tá certo? Dúvidas? Estou perguntando pouco hoje, hein? Vamos lá, então, responder os questionários. Eu vou perguntar e vocês respondem, tá certo? Isso é da aula passada. Como se classificam os fármacos com ação no sistema nervoso autônomo? Quem responde? São classificados em fármacos simpaticométicos, fármacos parasimpaticolíticos, fármacos parasimpaticomiméticos e fármacos antagonistas adrenérgicos. Isso, ou beta-bloqueadores. Isso mesmo. Então, você tem, parasimpaticomimético, parasimpaticolítico, simpaticomimético e simpaticolítico. O simpaticolítico também chamado de
mais específico para odontologia, você pode chamar ele de beta-bloqueador. Então, assim, uma resposta mais direcionada para a clínica odontológica seria parasimpático mimético, parasimpático lítico, simpático mimético e beta-bloqueadores. Ok? Dúvidas? Qual que pode ser chamado de beta-bloqueador? O simpático lítico. Ah, tá. Obrigada. Simpático lítico, você pode chamar de beta-bloqueador. É porque simpático lítico pega mais medicamentos. O beta-bloqueador é um tipo de simpático lítico. Só que para odontologia, qual que é mais, tem importância maior? Os beta-bloqueadores. Certo? Professor, e esse fármaco são antagonistas adrenérgicos? Não, também pode. É o simpático lítico. Simpático lítico, antiadrenérgico, mesma coisa. O termo lítico quer dizer bloqueia simpático. Então, para não dar confusão, vamos lá. Vocês coloquem assim, ó, parasimpático mimético, parasimpático lítico, simpático mimético e beta-bloqueador. Beta-bloqueadores. Aí não dá confusão. Ok? Copiar aí? Como se classificam os fármacos parasimpático-miméticos? O que vocês colocaram? Alguém respondeu? Classificam-se em fármacos de ação direta, que são antagonistas dos receptores muscarínicos, e os de ação indireta, que bloqueiam as ações da acetilcolinesterase. Isso. Acetilcolinesterase é uma enzima que destrói a acetilcolina. Certo? Então, você tem os parasimpáticos miméticos de ação direta, que vão mexer na acetilcolina, e os de ação indireta, que vão na acetilcolinesterase. Isso mesmo. 3. Qual a indicação da pilocarpina na clínica odontológica? Seu uso pode determinar qual efeito nos batimentos cardíacos. Quem responde essa aí? Eu coloquei que ela é usada para aumentar a secreção salivar e pode causar diminuição da frequência cardíaca. Pronto, só isso aí. Qual a indicação da pilocarpina? Aumento da salivação. Quando você aumenta a salivação, você pode reduzir batimento cardíaco. Perfeito. 4. Cite as reações adversas dos fármacos parasimpaticolíticos. Atropina, né? Escopolamina. Como é que chama essas reações? Os mais comuns são boca seca, taquicardia, visão borrada, confusão mental, midríase, constipação intestinal e retenção urinária. Isso, pronto. Como é que chama esses efeitos? Efeitos anticolinérgicos. Né? Parasimpático lítico, bloqueio parasimpático. Qual que é o neurotransmissor do parasimpático? Acetilcolina. Então, são efeitos anti-acetilcolina, anticolinérgicos. Boca seca, taquicardia, midríase, retenção urinária, constipação intestinal. 5. Como se explica a isquemia na mucosa bucal após injeção anestésica contendo adrenalina? A ligação da adrenalina com qual receptor é responsável por esse efeito? Isso eu falei aula passada. Quando você anestesia, a mucosa fica isquemiada, fica mais branca, mais pálida. Por quê?
pois a adrenalina imita as ações do sistema simpático que provoca a diminuição da salivação, provocando isquemia. A adrenalina se liga aos receptores alfa-2. Alfa 1. Ó, não é saliva, é vaso sanguíneo. Professor, repete essa aí para mim. Você injeta adrenalina, ela faz uma vasoconstrição periférica. Essa vasoconstrição periférica deixa a mucosa mais pálida. Essa vasoconstrição periférica é decorrente da ligação da adrenalina que você injetou em receptores alfa-1 periféricos. Pronto. Fechou a questão. Todo mundo pegou aí? Professor, você podia repetir, por favor? Quando você injeta adrenalina, o anestésico contendo adrenalina, você faz uma vasoconstrição periférica. O vaso fecha, então a mucosa fica isquemiada, certo? Essa vasoconstrição periférica é decorrente da ligação da adrenalina que você injetou no receptor alfa-1 periférico. Então, a adrenalina ligou no receptor alfa-1, você tem vasoconstrição periférica. Certo? Obrigada. 6. Quais condições clínicas contraindicam a prescrição do propanolol na clínica odontológica? São 3, né? Quem fala para mim? O uso deve ser evitado em pacientes que apresentam bradicardia com histórico de asma e em pacientes diabéticos tipo 1. Isso. Bradicardia, asma, diabético tipo 1. Asma, diabetes tipo 1 e paciente que tem bradicardia. Para a próxima aula, vai ser esse aqui. Sistema endócrino, antiemético, histamina e antihistamínico. Então, são 5, 9... São 15 questões para a próxima aula. Capítulo 11, capítulo 17, capítulo 18. Pegou aí? Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Deixa eu pegar a chamada de vocês. Adriele, quem pode olhar o chat para mim? Por favor. Está presente. Tá, alguém olha para mim. Presente, Aissa. professor. Aissa. Aissa. Aline Lima. Presente. Ana Luísa. Colocou presente no chat. Andressa Lopes. Andressa Lopes. Brenda.
Caio Henrique. Colocou presença no chat. Carolina Oliveira. Presente. Caroline Ribeiro. Presente. Emily. Presente. Evelyn. Presente. Felipe. Manrique. Colocou presença no chat, professor. Fernanda Ribeiro. Presente também. Gabriela dos Santos. Gabriela dos Santos. Gabriela Guimarães. Gabriela Guimarães. Gabriele. Presente. Graziele. Colocou presença no chat. A Gabriela Guimarães também colocou agora no chat. Quem? Guimarães? Gabriela Guimarães, isso. Graziele, tá aí? Gumercino. A Graziele colocou também, professor. Tá. Gumercino também. Isabela Rodrigues. Isabela Rodrigues presente, né? Isabelle Vitória. Presente. Isaura Gonçalves. Presente. Isadora Veríssimo. Presente. Gesana. Presente. Gesana presente. João Gabriel. Presente. Jonas. Presente. José Marcos. Presente. Joyce Fernanda.